Esse programa é um oferecimento Correia e Xavier Advogados, comprometimento e competência. E Grupo Épicos Outlier, excelência em contabilidade, compliance e controladoria. Canal Universo Equestre apresenta Tô na Pista, com Luiz Fernando Monzon. Olá, amigos, sejam bem-vindos. Estamos de novo aqui no Tô na Pista, no canal Universo Equestre. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber Darco Magalhães, alguém que eu aprendi a apreciar o trabalho. Na chamada, eu já disse, uma das pessoas mais importantes que você pode ter ao construir o seu cavalo, ao trazer o seu cavalo para se tornar um parceiro teu. Darco, bem-vindo. E aí, vamos falar, como quase todas as vezes eu começo, onde foi que o cavalo te achou? De onde vem essa paixão? Como é que você entra nesse universo? Cara, cavalo me achou. Assim, eu tinha 33 anos, velho. Aos 33 não sabia onde era o rabo, mozão. É Sabia sério? nada, meu irmão. E eu acho que, como muita gente, eu sofro de uma coisa conhecida como depressão. Hum, E aí eu fiz uma mudança para Minas Gerais e lá eu comecei a trabalhar numa fazenda que resgatava animais sob maus tratos. Opa, que espetáculo. E aí você começa a se enxergar naqueles bichos. Uhum. É da onde nasce olha, até arrepia, rapaz. Que É onde bacana. nasce de você se enxergar no bicho. E o cara que trabalhava na fazenda, me observando trabalhar, ele falou: Darco, você não quer ajudar a trabalhar com os cavalos? Puta cagada. Eu fui trabalhar e me apaixonei. Certo. Porque aí Ali você você tem... começou a entender essa relação, os olhares, as reações. Completamente. Perfeito. Completamente. Teve Porque... grandes mestres nessa fase? Não, Não. os cavalos, Sim. né? Os cavalos como mestre mesmo. Depois disso, eu comprei um cavalo. Eu falei, eu preciso fazer o meu. Certo. Porque eu estava trabalhando com cavalos que estavam sob maus tratos. Perfeito. Aí eu fui, peguei o manga largazinho, fui no YouTube, olhei os vídeos e falei, sei fazer, é simples. Isso aí, vamos. Não, caí que nem um tonto, construí redondel de bambu, o cavalo estourou redondel. Eu fiz todas as cagadas nesse momento. Tentativa e erro ali. Tentativa e erro completo. Domei meu cavalo, fui para Aparecida do Norte, numa romaria. Certo. Caminhando com ele pela Aí eu beira falei, da estrada. ali tipo um ano sabático, né? Eu fiz todo o processo de doma do cavalo, comprei, compreendi. Eu passava horas e dias com peão, Certo. que é o que são os caras que sabem trabalhar com cavalo. Você vai ali no interior de Minas, Tem muita gente fazendo e preparando as gerações. a gente fala de Monte Roberts, fala de Frederic Pignon, que bibi, pô, fantástico. Agora aqui em Minas Gerais tem um cara chamado Nego, que ele monta num cavalo sem amarrar o cavalo. Certo. Que ele tem a linguagem do cavalo, não sabe escrever o nome. Pouco importa. Porra, nunca leu um livro, O sacou? cavalo também não sabe. O cavalo também não sabe. Esses caras que eu fiquei ligado neles, o que eles estavam fazendo. E eu, assim, vindo da cidade, eu falei, eu quero entender essa parada. E fui dando nome para as coisas. Ah, isso aí é de sensibilização, isso é conexão. Eu fui conectando as coisas, né? Perfeito. Quando eu voltei da Aparecida do Norte, minha vida mudou, velho. Eu falei, é isso que eu vou fazer da vida. Perfeito. Onde eu vou me aperfeiçoar, onde eu vou sugar a informação, como é que você foi se... E como que eu vou viver disso? Porque a parada é o seguinte, trabalhar com cavalo, todo mundo trabalha. Muitos podem sobreviver deles. E aí, viver de cavalo, meu irmão? Tem que achar teu nicho. Você tem que achar o seu nicho. Aí eu escolhi o hipismo. Aí eu fui trabalhar como tratador. Perfeito. Cortei minha renda, assim, meus gastos, né? A vida mais barata possível, porque é salário mínimo. E fui ser tratador na Hípica Dama, em São Carlos. Ah, que legal.
Porque eu gosto muito da cidade de São Carlos, tenho amigos lá. E de lá eu conheci Jana Wiedeck-Leurind. Ela era, eu não sei se é ainda, faz tempo que eu perdi o contato com ela, alemã. Estava em Piraquara. Perfeito. Trabalhando com animais de esporte. Trabalhando com animais de esporte. E ela queria montar o centro Monte Roberts no Brasil. Que legal. Porque ela é instrutora do Monte Roberts. Eu, sem um puto, ganhando salário mínimo, como que eu vou para os Estados Unidos? Aí eu colei nela, mudei de cidade e fui morar com ela. Ok. Cara, essa mulher me abençoou. Ela me ensinou a fazer tudo que eu sei. Aí teve um dia que ela falou, Darco, você precisa trabalhar com isso. E aí eu fui começar a cair na estrada mesmo, né? Pegar cavalos de esporte e falar, eu sei fazer. Não sabia nada. Era capaz de eu montar do lado errado, sabe assim? Mas aí entra uma parada que é o aprendizado lá de Minas. A linguagem do cavalo, ela é a mesma. Universal. Ela é universal. Ela é universal. Então, aqueles cavalos traumatizados de Minas Gerais, eles me ensinaram como que eu me relacionaria com outros cavalos. Sim. Principalmente Spook Principalmente Horse. como você chegaria nos cavalos para não criar aquele tipo de reação que eles te ensinaram. Super. É o contrário. É um o ciclo. contrário. É isso aí. É o contrário. Como é que eu posso não provocar essa reação deles? Ao contrário, trazê-los pela curiosidade, pela empatia e por aí vai. É delicado, amigo. Muita gente que às vezes tem essa relação antiga com o animal, corre atrás, Sim. né? Dá aquele sorrisão e faz assim com o cavalo. Cara, você não vai abrir a mão com um potro jovem, mostrando os dentes, olhando no olho. Você é o Isso não verdadeiro é um tigre. comportamento. Você Exatamente. vira o tigre. Segura o tigre, usando perfume, Exato. celular apitando. E aí começou meu treino. A Jana, essa alemã, tinha um cavalo chamado Índio. Certo. O nome do cavalo era porque ninguém sabia o nome. Como é que ele é falava índio, ele ficava lá. Ela falou, Darco, você quer aprender a pegar um cavalo? Vamos lá. Você vai lá em cima. E me deu um cabresto e falou, vai lá. Amigo, eu cheguei lá às 7 da manhã e voltei às 8 da noite. E no outro dia a mesma coisa, aquele trabalhinho de pequeno gafanhoto. Sim. É, meu pequeno Estou gafanhoto. sofrendo lá até Você vai entender. sofrendo. E esse horário foi diminuindo. Claro. E o índio começou a entender quem eu Te era. procurar. Me procurar. Saber que quando você chegava tinha coisa boa logo a seguir. Tinha ração, tinha carinho. E tinha... a Jana começou a me orientar. Falou, agora você vira de costas. Agora você se afasta do cavalo. Sim. Espreme, aperta e vem. Alívio e pressão. Eu não tinha Isso. esses termos ainda. Sim. E aí, acho que foi no 5º dia, eu virei de costas e esse cavalo cheirou meu cangote. E deu aquela lambida. Né? Lambidona. Rapaz, eu sentei no chão e comecei a chorar. De alegria. Porra, cara, Finalmente. eu consegui me comunicar com o animal. Aham. É um bicho, é outra espécie. Isso. E de fuga. E Só quer ir animal de embora. fuga. De todo mundo na fazenda, nem a Jana chegava perto dele. Certo. Ela chamava o Darco para pegar ele. Perfeito. Aquilo acabou comigo. Eu falei, agora eu sei. Né? Inclusive, depois que eu fui trabalhar num aras holandês, também, quando a gente tinha esse problema, eu falava, deixa o cavalo aí. Eu entrava no piquete e ficava lá 2, 3, 4 horas. Até ele chegar. Até esse cavalo vir até mim. Isso. Ah, mas O você aras está holandês perdendo você- tempo. Pô, 4 horas para pegar o cavalo. Amanhã são 4 minutos. Isso. Se Amanhã eu ele pensar a vem. longo prazo, Isso. Amanhã ele vem, eu não preciso correr atrás dele não mais. Mas preciso eu preciso correr. dar esse tempo para ele confiar, para ele chegar. é. O aras holandês era o Cooper? Cooper, Aras Aras Cooper. Cooper, meu amigo Marcelo da André. De Marcelo Arruda,
espetacular. Eu acho que foi lá a eu tenho um primeira coração vez enorme por eles. A primeira vez que eu te vi trabalhando foi lá. Eu fui Foi falar lá. contigo e falei, poxa, que bacana, de onde você tirou essas informações? Mas eu não, você no dia estava com a correria danada, tinha mais bicho para ver. E tivemos outras vezes que a gente se encontrou nas Olimpíadas, batemos papo e tal. Mas um papo sério como hoje, esse é o primeiro. É o primeiro. é o Isso primeiro. fazem já quantos anos? Ah, mais de 10, né? Sim. Mais de 10. Eu vi uma foto hoje do Cervelo. Uhum. Do Cervelo, não. Do Cervelo, que está aqui embaixo. Está um touro enorme Isso. de 2015. Sim. Quando você foi lá. 2015, quando eu fui no Rio de Janeiro fazer para o Coronel Mosqueira. Exatamente. Esse cavalo. Depois E eu tenho de uma ver foto. o teu trabalho, eu tive no Rio, Mosqueira me perguntou, eu preciso de alguém, será que faço eu mesmo? Eu falei, não, a gente não deve fazer isso na nossa idade, já em 2015, eu e Mosqueira já não éramos crianças. Eu falei, traga um profissional, alguém que esteja bem up-to-date nisso, esteja muito colado nisso aí, que você vai ver quanto tempo a gente ganha depois de um belo mês, 40 dias no máximo de trabalho. O cavalo já chega, já aceita, já não vem cheirar, né? Perde totalmente Sim, aquela noção completamente. de botar as orelhas para frente inicialmente, né? Que isso, e daqui a pouco para trás, sair daqui, você está invadindo meu espaço, se for um início bom. Darco, Exato. graças a pessoas que vêm nos apoiar, colocam seus anúncios aqui, eu convido todos os amigos a fazer isso. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Você vai conhecer alguém que é tão apaixonado pelo universo equestre quanto nós. E graças a pessoas como ele, nós podemos trazer informação boa e de qualidade aqui. É rápido, a gente volta já já. Forte abraço, esse é o Tô na Pista. Em 2025, o Aras Rosa Mística está de volta como patrocinador oficial do maior evento de hipismo do mundo em Aachen, na Alemanha, pelo segundo ano consecutivo. Uma parceria que une tradição, paixão e excelência. O Aras Rosa Mística, referência mundial na criação de cavalos de elite, marca presença novamente na meca do hipismo mundial. Das terras brasileiras, levamos nosso legado e compromisso com a qualidade, celebrando o que há de melhor no esporte. Aras Rosa Mística. Orgulho de ser parte da história do hipismo mundial. Do Brasil para o mundo. Juntos em Aachen. Falei para vocês, era rapidinho. Estamos de volta. Darco, essa foi a parte inicial tua, pegando o conhecimento e tal. Você hoje já dá clínicas, você já ensina esse método, que é parte dele, baseado naquilo que você apresentou do Monty Roberts, né? Um autor muito conhecido, norte-americano, que tem vídeos para todo lado. Ele conseguiu essa coisa da conexão com um Mustang em liberdade, no meio do deserto. Foi. É uma pessoa realmente especial. Ele escreveu O Homem que Ouve Cavalos, né? O Homem que Ouve Cavalos. Eu li esse livro há bastante tempo, gostei bastante, um pouco romantizado em determinados momentos, mas fundamental. E ele mostra isso de forma espetacular, vários casos. E aí, quando é que você vira o Homem que Ouve Cavalos brasileiro? Porque eu precisava sobreviver e ganhar o meu, né? Sim. E porque eu acho que daí vem uma vantagem, e isso você sabe bem, é mais lucrativo. É mais lucrativo. Então você pega 10 cavalos para domar. Certo. Você pega e amarra o pé dele. Um você amarra na mangueira, o outro você amarra ali, o outro você força, o outro você põe amarra, o outro você bate. De 10, você vai conseguir um resultado de 2. Certo. Que vão sair dali montados e vão para uma prova. O resto você vai estragar. Exatamente, se perde muito cavalo bom. Aliás, Se quanto perde muito melhor cavalo. ele é, Quanto mais melhor é o fácil ele cavalo. perde. Quanto mais Exatamente. espírito ele tiver e você quiser quebrar esse espírito, você falava isso, Super. vamos quebrar o cavalo. Isso lá Isso não faz atrás. sentido, cara. Totalmente que Isso não faz sentido. Ao contrário, você tem que incentivar esse Ao espírito contrário. dele É. calmo contigo. É.
E aí o Marcelo Arruda, todos os meus clientes, o próprio Coronel Mosqueira, eles viram e falaram, isso é melhor do que aquilo. Isso é. Eu não fiz nada demais. Uhum. O cavalo que vem atrás de mim, que ele aprende a gostar Da presença. do esporte, aprende a gostar de trabalhar, aprende a gostar da pessoa. Uhum. A pessoa começa a fazer parte do meio familiar dele, Sim. entende? Uhum. Você muda a relação do tratador, do treinador, do cavaleiro, e é claro que isso tem que ser levado às últimas consequências. Claro. Né? Você vai ter um cavalo mais dedicado, Exato. né? E eu acredito que o esporte, ele pode ser ruim, pode ser péssimo, como tudo, né? É igual remédio. Uhum. Remédio é veneno, só depende Da da dose. quantidade, da dose, né? E o esporte, ele pode ser espetacular para o cavalo, maravilhoso, né? Ele vai ser bem cuidado, ele vai ter... Qual é o esporte que dá acupuntura, massoterapia, reiki para o cavalo, alimentação equilibrada, nutrologia, endocrinologia, veterinários. Você acabou de conversar aqui com um cara que é ferrador, Isso. super especializado, entendeu? Claro. Então, assim, quem está dentro sabe que... Uma coisa que eu sempre chamo a atenção de todo mundo que começa no cavalo, o cavalo na natureza ele é caça. Ele tem medo de tudo, ele quer fugir de tudo, ele é um animal de velocidade. Por ser um animal de fuga e gregário, ele anda em manadas, toda vez que ele está bem no meio da manada e tem velocidade, ele está tranquilo. Provavelmente o predador, que eram tigres, leões e tal, eles vão pegar aquele que vem mais atrás, mais lento, mancando ou pequenininho demais. E que quando você está fora, exatamente como acontece num cardume de peixe, né? O peixe todo no cardume, a chance dele ser pego é muito pequena. Mas quando ele está deslocado disso, e por isso os golfinhos, baleias, tentam abrir o cardume no meio para que poucos fiquem loucos para voltar e eles tenham a previsão do caminho, o cavalo passa exatamente por isso na sua situação. Quando você consegue quebrar esse espírito de fuga do cavalo, e principalmente dentro do esporte, quando ele é forçado demais, ele só irá mancar mesmo quando ele já tiver impossível de aturar aquela dor. Ele vai fazer de tudo para se mostrar firme e tal, porque ele não quer ser aquele que é o objetivo do Isso caçador. é aula de seleção natural, né? Exatamente. Então, Completamente. se você esperar o seu cavalo mancar para cuidar dele, provavelmente você vai ter perdido uns bons tempos, umas boas competições e alguns meses, né? E muito dinheiro. Você A acabou de resistência à dor dele é muito alta. falar. É né? alta por conta alta. dessa autodefesa. Essa autodefesa. Fundamental em alguém que trabalha com esses bichos é exatamente prever, né? Tem tratador que diz assim para você, doutor, monta nele hoje, mas ele está diferente. Ele já não comeu Sim. tão bem, Sim. ele reclamou aqui, ficou com a cara para o fundo da parede. Sim. O tratador acaba sendo, né, uma ferramenta especialíssima para que bons cavaleiros busquem profissionais como você para descobrir o problema muito antes dele acontecer. Muito antes. Eu acho que tratador tinha que ser qualquer um que trabalha com cavalo, mozão. Uhum. Você trabalha com cavalo? Trabalho. Já foi tratador? Não. Eu respeito menos. Sim, O cara tem que ter a base. sim. Ele tem que limpar 10 cocheiras por dia, às 7 da manhã, e conhecer cheiro de urina. O cavalo que está com gripe, Sim. esqueci o nome da... ele tem que conhecer aquele ambiente do trato, Sim. do cuidar, do rasquear o cavalo. Esse cara, ele vai ter um olhar antecipado ao veterinário. Sim, É o veterinário que vai perguntar para ele. isso. Você notou se esse Se cavalo fez está isso, assim fez ou assado? aquilo, exato. Né? E só uma coisinha que você comentou da fuga, né? Do cavalo ser um animal de fuga. Esse é o grande barato que os domadores americanos, Buck Brannaman, Monte, Pat Parelli, todos esses caras descobriram. Os índios americanos Já faziam. já faziam isso, né? Os Estados Unidos teve 2 colonizações, a primeira espanhola, a segunda seguida. inglesa. Isso. Quando os ingleses chegaram lá, nesse interregno entre uma colonização e a outra,
Os caras viram índio montado a cavalo e se perguntaram, pô, que porra. Quem que ensinou? Quem Não que- tinha Quem que ensinou? Os caras viram os espanhóis montados, expulsaram eles largaram os cavalos ficaram por ali e os cavalos procuraram os índios para... e os cavalos... Exatamente. Eles vieram. Aqueles cavalos... 150 anos, mais ou menos aí. Eu não sei muito bem a data ali. Foi aí que formou os Mustangs selvagens. Sim. Que são E a cavalos escola norte-americana, o Western, vem dessa cultura. ibéricos. Exato. E os caras sacaram o quê? Desde esses índios que montaram os cavalos. Que se esse cavalo, ao invés dele fugir de mim, ele perceber que eu sou o cara, eu sou parte da manada dele, tanto é que eles se tornaram quem eles se tornaram no mundo equestre, né? Isso mesmo. São os melhores do mundo. Enfim, é um assunto que, nossa, gosto muito. Vamos falar um pouquinho do teu livro. Como é que dia você chegou e falou, vou cometer isso? Porque é um ato de esforço, não é fácil. Não é fácil. Tive crise também, como é que chama aquilo? Síndrome do impostor, fiz terapia, minha terapeuta que me ajudou a escrever. Que bacana. Eu achei que eu fosse morrer na pandemia. Eu fiquei com medo. Certo. Aí eu falei, eu preciso escrever alguma coisa, criei vergonha na cara Começou. e vou escrever tudo que eu sei sobre cavalos. Ok. Só isso. Quando eu estava dando uma aula sobre o que eu fazia, numa das aulas eu desenvolvi como que chama? Diagrama de Venn da biologia. Tá. Você conhece? Do tipo assim, aluno, olha, cavalo é social, ele é, né, campo social, campo fuga, campo herbívoro. Sem esses três, o cavalo não é cavalo. E um amigo meu olhou aquela aula e falou, Darco, isso aqui é um algoritmo, velho. Que legal. Aí que eu saquei, eu falei, faz sentido. Porque eu posso colocar o problema do cavalo aqui no meio e escolher qual exercício referente ao social, ao herbívoro e à fuga, eu uso para resolver o problema. Ok. É isso que eu faço e não sabia. Mano, eureka! Nasceu Nasceu o título, o algoritmo do cavalo. Legal. E daí eu já estava escrevendo, coloquei aquilo dentro do meu trabalho. E foram 220 páginas só sobre técnica de cavalo. Que legal. Foi Isso assim está que nasceu. disponível. Como é que as pessoas que queiram Acabou. saber disso? Acabou, temos que fazer outra edição, é isso Temos mesmo? que fazer a terceira. Que bacana. Quantas Que já bacana. foram? Já foram duas. Já De foram quantos na duas tiragem? reimpressões Sim. e agora eu vou ter que fazer a terceira, eu Mas espero. com algum adendo? Não, por enquanto não. Não? Por enquanto não. Não deu tempo ainda de ter coisa nova para contar? Tem muita coisa nova, mas eu vou esperar um pouco. Dá muito trabalho, mozão. Deixa acabar essa e eu escrevo com calma, porque eu estou escrevendo um segundo. Certo. Então eu quero me dedicar a esse segundo Aí esse livro. segundo, mais do que complementar esse, Do claro. que complementar esse. Beleza. Por enquanto sim. Foi assim que nasceu o algoritmo. E aí a pessoa, na pandemia eu terminei, escrevi, lancei, entreguei, distribuí o livro e fui para os Estados Unidos. Certo. Fazer. Porque aqui não tinha trabalho. Pra Ninguém mim. tava. Tá. Então lá eu consegui uma vaga de trabalho com cavalos e aí eu tive a sorte de conhecer uma família americana e viajei 14 estados americanos com 4 cavalos atrás. Poxa, que espetáculo. Nova York, morei em Ocala, Flórida, como que chama? New Hampshire, morei em New Hampshire, eu conheci a costa leste americana. Sim. Com aquelas provas internacionais, assim. Equitation, que não tem aqui, Hunter City. Hunter, Jump City. Isso. e o salto Ai, que legal. lá. E aí trabalhando para um, para outro, de vez em quando cavalos com problemas eram trazidos ou Não, lá eu Mais fiquei fazendeiro. como groom desse grupo? desse mesmo? grupo. Legal. A família que conhecia meu trabalho, porque eu traduzi o meu livro para o inglês. Certo. Então eu cheguei com um livro embaixo do braço.
entendeu? Muito E legal. aí eles começaram a confiar em mim para fazer o trabalho de conexão antes da prova, Certo. para a menina que montava. Foi isso mais ou menos. Eu fiquei 2 anos lá trabalhando como groom, mas basicamente como groom. Fazendo esse tipo. Hoje você está aqui no Aras Santuário dos Sonhos do Mosqueira para a segunda leva de animais, né? Primeiro foram os potos comprados lá do Aras, da querida amiga Busato, do HFB. Da querida e um Busato. deles deu um espetacular cavalo, saltou os Jogos Pan-Americanos, motivo de orgulho aqui. E agora Versace. você está vendo... E agora você está vendo os cavalos já nascidos aqui Pois é, no Aras Santuário dos Santos. pois é. Tem uma com que idade agora? 3 anos 3 anos e e 5, alguma coisa, eu acho. Tá? E outros menores que você está pegando um pouquinho também? já tirando Não, um eu não conheci os menores. Eu só conheci a Catrina. E começamos a doma tem 7 dias. Certo. Hoje está fazendo A 7 razão dias. da gente ter subido aqui no Aras foi exatamente para conseguir finalmente entrevistar você. Olha, Eu pedi- que maravilhoso. Eu pedi ao coronel, deixa, e aí que a gente marca outros também. Que maravilha. Mas eu quero, porque você é um cara difícil da gente achar, e a equipe nossa ainda tem alguma dificuldade de viajar ao Brasil. Ah, uma A gente- equipe grande É dessa. uma equipe grande, É. muito pouca gente entende isso, as pessoas estão acostumadas com um podcast feito em celular, não é nosso caso. A gente tem uma tractanda mesmo, Aham. e a gente quer fazer muito bem feito, com boa qualidade. Que né? maravilha. Então, essa é a ideia. Darko, maravilha. eu vou te pedir um favor. Você me oferecer um livro, mas é um livro sem Olha. dedicatória, meu amigo. Ah, Não que tem essa, Você vai fazer maravilha. essa ao vivo. Vou. Aqui. Tá aqui, ó. O Algoritmo do Cavalo, Darko Magalhães. Nasce da urgência e da efemeridade causada pela pandemia. Ah lá. né? É. Será que estarei vivo para contar a minha experiência nos próximos meses? Graças a Deus, tá? Faça isso, a E dedicatória. tô dando trabalho. Não percam, nós vamos ter mais uma terceira, como é que você chama? Tiragem, né? Uma terceira tiragem. Uma terceira reimpressão. Hoje, se você for procurar, não tem, amigo. Só tem esse. Ó, com carinho. Perfeito. Agora sim, esse é meu, hein, galera? Ó, corram atrás, é difícil. É mesmo. E aí? Agora, escrevendo mais um livro, trabalhando em vários lugares, você pode ser chamado para resolver problemas. Posso. Deixa aqui tua direção para as pessoas saberem como entrar Tá. em contato contigo. Vai aparecer aqui no rodapé. O meu Instagram, que é a minha fonte de comunicação com a galera, embora eu tô muito low profile, que é assim, então eu tô mais reservado, porque para escrever, agora eu tô Toma muito tempo. toma uma energia diferente, né? Você Isso. precisa estar lendo e tudo mais. Mas eu dou cursos Sim, sobre o algoritmo do cavalo, o Ok. curso chama O Algoritmo do Cavalo, e eu ensino a pessoa a usar o diagrama de Venn tá. para ela poder trabalhar com cavalo. Deixa eu te contar uma curiosidade. Vamos lá. Não é para ninguém fazer, não copia de mim, hein? Eu fiz o livro também porque eu queria fazer um aplicativo. O livro, ele é a inteligência do aplicativo. Agora, eu posso pegar IA, Sim. colocar E o criar. livro dentro e falar o seguinte, olha, é assim que funciona. Então, eu posso pegar qualquer pangaré, pé de pano, que está lá no Acre, eu não consigo chegar, e o aplicativo dá para a pessoa, Pelas indicações que pelas o animal der, indicações que o animal der por vídeo, você porque vai a dizer, inteligência ó, artificial lê. experimenta esse exercício que mais ou menos por aí E vai por andar. aí você vai conseguir encaminhar o seu animal. Perfeito. Que legal. Se isso acontecer, a gente divide o lucro. Que o Elon Musk não nos ouça. Elon Musk não nos Senão ele ouça. copia e faz melhor. Exatamente. Exatamente. Que É bacana. isso aí. Vamos dizer, recado Desculpa. você deixa. O meu Instagram é Darko Magalhães, tá bom? Darko Magalhães. Darko Magalhães. D-A-R-K-O. K.O., hein, K.O. gente? Darko com K. Isso, Magalhães. Que recado você deixa para essa galera que está chegando agora e está querendo espaço dentro
desse universo equestre? É uma carreira bacana, dá para viver bem, dá para nunca mais ter nenhum tipo de depressão? Não, porque a depressão é uma doença, né? Você tem que tratar, tem que fazer terapia, Mas ponto. o cavalo ajuda. Agora o cavalo ajuda. E é uma vida gostosa, trabalhar com cavalos. A dica que eu dou é, vai ser tratador. Entra por aí. Vai ser tratador, amigo. Se você aprender, porque é a primeira coisa no mundo do cavalo fundamental, para com arrogância, velho. Abaixa a bola. E nada como limpar bosta. Para aprender. Ok. E leva um livro, fica na cocheira lendo, sabe? Em pouco tempo, eu duvido que não tem um monte de dono de aras procurando esse cara. Sem dúvida. Um cara que sabe, conhece e sabe pôr a mão na massa. Acabou. Fome, necessidade, você não vai passar. Nunca, ao contrário. Não vai. E a gente fez uma entrevista muito interessante com o Adilson, que é um tratador já com 40 anos de experiência na hípica. Hoje ele está super bem e ele falou bem por aí. Humildade, trabalho, correção, seja sério. A coisa tem espaço para todo mundo. Uma ideia que mudou para mim a chave, lá em Minas Gerais, com aquele peão, o Nego, Sim. que vai ser o nome de um dos personagens do próximo livro. Oh, que legal. Ele é um servidor do cavalo. Ele não é um trabalhador. Certo. Então, ele é o cara que engraxa. Ele serve aos cavalos. Ele não serve ao dono do cavalo. Certo. Ele serve aos cavalos. Isso é uma mudança de chave muito legal. E eu aposto que o Milton Mosqueira, achando alguém que pensa nisso, ele vai contratar na hora. Sim, é o que você precisa. É o diferencial do amador para o profissional. Quem gosta realmente Quem gosta, do bicho e entra, tem a empatia, né? Daquele que está ali trancado na cocheira, que você tem que saber Não é a uma hora bicicleta, de puxar. né, parceiro? Exato, Não não é um dá para skate. desligar, não é um kart que você pendura, Não é um kart só vai que ligar você- o motor na próxima corrida. Não. Você tem que ter todo dia aquele sacerdócio, aquela... E você sabe que ganhar 1,50 m, 1,60 m, ele vai vencer por conta de 3 centímetros. Isso. Esse 3 centímetros aqui é afeto, carinho, dedicação, é tesão pela prova, pelo Isso. esporte. Né? por- E isso você não ensina, isso você tem que ter... Tem que deixar aflorado. Tem o que cavalo. deixar Ele aflorar. Tem que aprender a gostar daquilo e fazer. Toda vez que faz é legal, é gostoso, É bem gostoso, tratado. eu Eu quero fazer mais para ganhar mais cenoura, eu quero ganhar mais para ganhar mais. carinho, para ganhar mais prova, para galopar. Eu falo, gente, o cavalo fez bem feito, eu dou um açúcar. Que açúcar, velho? Abre uma champanhe, ar-condicionado, mulheres, festa, e que bom. Aí o cavalo fica assim, cara, que legal, ele gostou, Esse ele monte de gostou. gente aqui. É alegria, Isso. porra. Eles entendem perfeitamente Muito, isso. muito. Assim como se você chegar muito triste numa cocheira, o cavalo encosta em você e fica E fica ali. colado do teu lado, dizendo o que está acontecendo, que você Que está que com tá uma acontecendo? vibração diferente. Não é? Total. Os cavalos chegam muito completamente. antes, até do que o cachorro. Completamente. São bem mais sensíveis. Gente, é apaixonante esse universo equestre. É. Mais um recado aí pra galera. Mais um recado? Nossa, deixa seu like, se inscreve nesse canal. E trabalhar com alegria mesmo. Esse. O seu público é do cavalo, né? É. Eu sinto muito falta disso. Uhum. Trabalhar com alegria, velho. Vai trabalhar com cavalo? Vai feliz. Eu estou trabalhando com a égua do Mosqueira e, de repente, a égua entendeu que se ela baixar o pescoço e ceder a pressão da guia de dentro, vai ser mais fácil. Desce, solta champanhe, né? Faz massagem na égua, faz massagem no cavalo. O cara tem medo de fazer massagem. Você fala, pô, meu, pega no pé da sua esposa, sabe? Faz uma massagem no cavalo, faz a coisa com prazer. É isso. É isso, minha gente. Essa figura querida, um amigo aí já de tantos anos que eu finalmente consegui entrevistar aqui para o canal. Ele é autor do Algoritmo do Cavalo, vem com mais novidade aí, já vamos ter mais um livro. Darco, muito obrigado. Valeu, parceiro. Sucesso,
Vamos em frente. Esse é o Universo Equestre. Se você tem algum produto, alguma empresa e gostaria de conversar com o nosso público, que graças a Deus tem aumentado bastante, nós já estamos inclusive em outras plataformas, em outros canais, entre em contato conosco. Você que viu pela primeira vez uma entrevista, assista outras para trás. Nós temos hoje mais de 50 grandes personalidades que deixaram aqui seu depoimento e com certeza você vai aprender bastante. Estou na pista, Luiz Fernando Monzon, agradecendo a Darco Magalhães, o homem do algoritmo do cavalo. Até quinta-feira que vem.